Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. É a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa de Cristo é a nossa Páscoa. Vamos anunciar pelo mundo afora a Páscoa de Cristo. Sejamos como Pedro, foi ver o sepulcro vazio e foi anunciar pelo mundo afora. E todos nós temos que anunciar pelo mundo afora. Cristo ressuscitou, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que todos alegrem-se, e alegria é eternamente. Que a alegria da ressurreição é a alegria para sempre. Permaneçamos no ressuscitado e façamos tudo o que ele está nos dizendo. E somos ungidos em Cristo, somos o povo sacerdotal. Vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora, anunciar a boa notícia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo,
que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Era no primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao túmulo do Senhor. Já era bem de madrugada, ainda estava escuro. Lá no Oriente, primavera, era primavera. Aquela madrugada de primavera, deve que o tempo agradável, bem agradável. E Maria Madalena foi ao túmulo do Senhor, estava escuro naquela madrugada de primavera. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, que o Senhor havia ressuscitado, que o Senhor tinha ressuscitado. E lá ela ficou sem saber o que tinha acontecido, que não, porque ela não havia compreendido a Escritura, nem ela e nem os discípulos, que os discípulos eram Simão Pedro, que ela foi encontrar, e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Qual é o outro discípulo, aquele que Jesus amava? É João. E por que está escrito aquele que Jesus amava? Jesus amava a todos igualmente. A lógica que está escrito aquele que Jesus amava, porque João era o mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. O mais próximo. Essa é a lógica do discípulo amado, porque ele era mais próximo, mas o amor era com todos igualmente. E disseram, e ela disse que tinham tirado o Senhor do túmulo. Argumenta, tiraram o Senhor. Tiraram o Senhor, já argumentou, tiraram Deus daqui, o corpo do Senhor daqui, falando, nem falou Jesus, o Senhor, já argumentou na divindade do ressuscitado. E saíram Pedro e João, os dois corriam juntos, foram correndo, é a alegria da vitória, correndo naquela madrugada de primavera. Mas Pedro correu mais depressa e chegou primeiro ao túmulo. Pedro correu depressa e chegou primeiro ao túmulo, e olhou e viu as faixas de linho no chão, e o corpo do Senhor não estava lá, ele tinha ressuscitado. E chegou correndo, Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Pedro vieram os dois discípulos correndo, que vieram bem depressa mesmo, e entraram no túmulo. E o que viram? As faixas de linho deitadas no chão. E o pano que tinham enrolado na cabeça do Senhor estava num lugar à parte. Entrou Pedro e João, o discípulo, o outro discípulo. Mas chegaram, viu e acreditou. Viu e acreditou que o Senhor havia ressuscitado. Tiveram fé. Tiveram fé, viu e acreditou. Como ontem, no Evangelho da Solene Vigília Pascal, segundo Lucas, como foram as 3 mulheres e depois no túmulo e apareceram os 2 anjos vestidos de branco e anunciou a ressurreição. Anunciou como
Jesus anunciava a sua paixão e a sua ressurreição. E hoje, os discípulos Pedro e João viu e acreditou. Mas, primeiramente, eles não tinham compreendido que a Escritura, que ele devia ressuscitar dos mortos. Eles saíram correndo porque eles não tinham compreendido a Escritura. Como os anjos anunciaram ontem, as mulheres que foram correndo no túmulo, o que o Senhor dizia no anúncio da ressurreição: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores e eles o matarão, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E hoje no Evangelho de hoje, desse domingo de Páscoa, é que os discípulos Pedro e João, que foram correndo ao túmulo, não tinham compreendido a Escritura ainda. Mas eles viu e acreditou. Esse substantivo acreditou, esse verbo acreditar, é ter fé. Eles tiveram fé na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham fé, permaneçam em Cristo no ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo e vamos anunciar pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos, que todos anunciem pelo mundo afora a boa notícia e estejam em fraternidade, semeando justiça, paz e amor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingo, bom e delicioso almoço da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.